E aí, tudo bem? Eu sou o Fábio Polotto, trabalho como psicólogo clínico e esse é o meu podcast. E nesse episódio eu quero conversar com você a respeito de neuroplasticidade, um princípio bem famoso na neurociência que ajuda a gente a entender como a gente melhora o nosso cérebro ou como a gente deixa melhor essa máquina incrível que é o nosso cérebro e faz com que a gente tenha aí uma melhor saúde. Então eu quero falar pelo menos 5 princípios que podem te ajudar. Como sempre, eu vou falar de coisas muito práticas, vou trazer alguns exemplos e você pode aplicar no seu dia a dia. Eu espero do fundo do coração que esse episódio seja útil para a sua vida. A gente começa esse papo pensando o que é essa tal de neuroplasticidade. Então vamos lá. Neuroplasticidade. Neuro vem da ideia de neurônios, nervos, né, sistema nervoso, e plasticidade vem da ideia de dar forma, de modelar. Então, basicamente a gente dar forma a esses neurônios. Então, de uma maneira muito simples, o seu cérebro ele tem menos a ver com um concreto duro e mais a ver com uma argila que a gente pode modelar. Faz sentido? Toda vez que você aprende algo novo, a gente modela de uma maneira o seu cérebro. Toda vez que a gente é exposto a alguma situação nova, a gente está naquele processo de aprendizado, novos caminhos neuronais vão sendo formados. Basicamente, imagina o seguinte, você... Sabe aquela expressão? Quando eu cheguei aqui era tudo mato. Então imagina aquele mato e aí você cria um caminho para ir do ponto A ao ponto B. Quando você aprende que de repente tem um caminho aqui que é melhor, você começa a fazer um caminho novo. Então, sabe, o mato vai ficando achatado assim, você vai trilhando novos caminhos. É basicamente isso, né? Isso é muito importante para você entender, porque muita gente acredita que é isso aqui, nasci assim, vou morrer assim, a síndrome de Gabriela, mas não, nosso cérebro é uma máquina incrível, a gente tem a capacidade de aprender coisas novas e a neuroplasticidade é essa mágica de criar essas novas conexões, de possibilitar com que a gente aprenda mais coisas e, como eu disse, né, melhore o nosso cérebro. E agora eu prometo que eu não vou me estender muito, até porque as palavras são difíceis, mas só para você entender a maneira que isso acontece. Primeiro a gente tem que falar de sinaptogênese. Basicamente, nosso cérebro, dentro dele acontecem sinapses, ou seja, tem um neurônio aqui e tem um neurônio aqui. Eles precisam se comunicar, certo? Essa comunicaçãozinha aqui, ó, de uma informação para essa, é a sinapse. A sinaptogênese é a possibilidade de criar-se novas conexões. Então, toda vez que você aprende algo novo, existem novas sinapses acontecendo. Vamos dar um exemplo bem claro. Por exemplo, você começa a aprender a falar inglês. Tem todo um vocabulário, tem todo um caminho de português. De repente você aprende que a palavra eu em inglês é I. Só que você nunca tinha ouvido isso. Então, imagina só. I. Aí você fala, interessante. Vem um neurônio e fala assim, olha só, a palavra em inglês de eu é I. E aí ele, transmite essa informação e cria-se ali um novo caminho. Essa é a sinaptogênese. Estou explicando aqui de uma maneira muito simples. Deixa eu pensar uma outra maneira. Imagina que existe uma cidade. Pronto, essa é a melhor maneira que eu posso explicar. Existe uma cidade. Aqui tem um bairro e aqui tem outro bairro. As pessoas desse bairro querem ir para esse bairro. A sinaptogênese é justamente criar ruas ou avenidas que conectem esses dois bairros. Ficou fácil, entendeu? Então, é muito importante que você entenda que o seu cérebro ele tem a capacidade de criar essas sinapses, de criar essas avenidas e essas ruas. E imagina só, se nesse bairro aqui, para esse bairro aqui, é muito grande o bairro, a pessoa que mora aqui, ela quer chegar desse lado, qual é o melhor caminho que ela faz? Ela vai desenvolver um caminho novo aqui. Então, é basicamente isso que o seu cérebro faz. Agora, veja bem que interessante. A gente também tem a angiogênese. E esse conceito é a possibilidade maravilhosa que o seu cérebro tem de criar vasos sanguíneos que vão irrigar o seu cérebro, fazendo que ele tenha uma melhor condição de criar essas sinapses. Então, vamos voltar para a história da cidade. Bairro A, bairro B, várias ruas e avenidas. Bom, e aí a gente precisa trazer o quê? Eletricidade, precisa ter um bom encanamento, a gente precisa ter
suprir essa cidade. Por quê? Quanto mais a gente tiver energia elétrica, redes, né, de conexão Wi-Fi entre esses bairros, melhora a comunicação. Então, basicamente, nosso cérebro, quanto mais irrigado ele fica, mais ele tem a capacidade de fazer a neuroplasticidade, criar essas sinapses e esses neurônios conversarem entre si. Faz sentido? Então, essa é outra maneira importante de você entender a neuroplasticidade. A gente precisa adubar esse cérebro, a gente precisa que o seu cérebro tenha possibilidade de irrigação, entende? Então, esse é o processo da angiogênese. E por último, a gente tem a neurogênese, e aqui é importante te dizer. Por muito tempo acreditou-se que a gente nascia com uma quantidade de neurônios e pronto, vai morrer até com essa quantidade de neurônios e nunca mais cresce. Bom, não é isso que a ciência tem mostrado. A ciência mostra que a gente tem a capacidade de criação de novos neurônios, especialmente num lugar chamado hipocampo, que é relacionado à memória. Então, também é importante que você também não fique construindo neurônio aí o tempo todo. A gente não tem uma evidência científica que fala que você tem uma construção sem fim de novos neurônios, mas sim é possível a gente ter novos neurônios. Por isso que é a neurogênese, é o nascimento dos novos neurônios. Então, voltando para nossa cidade, o seu cérebro também tem a possibilidade de, além de um bairro aqui que está comunicando bem e bem irrigado, ele está sendo retroalimentado, a gente constrói novas casas para novos moradores. Basicamente é uma cidade que está aí funcionando com harmonia e com novas casas, novos bairros, inclusive, podem aparecer dentro dessa área. A gente tem uma forte evidência científica. Então, uma vez que você entendeu esses processos, essa é a maneira que acontece a neuroplasticidade, a possibilidade de você melhorar essa máquina aí do seu cérebro. Então vamos lá, vamos para o primeiro princípio e super importante. Use ou perca. Veja bem, eu quero falar que o seu cérebro ele é muito econômico. Se você não usar a casa, ele vai te cortar, ele vai te mandar embora, ele vai te despejar. Então, por exemplo, vamos lá para acho que esse é o melhor dos exemplos. Assim, é impossível ter o melhor. Se você aprender um idioma novo e você não pratica esse idioma, quando você for exposto a esse idioma, vai ser muito difícil você lembrar e falar nesse outro idioma. Por quê? Nosso cérebro é econômico, ele faz uma poda. Aquilo que não está sendo usado, ele joga fora, você vai perder. Então, eu tô falando do idioma porque, nossa, como é incrível isso. Por exemplo, eu aprendi a falar italiano lá na Itália, Duolingo, né, se você me segue na rede social sabe que eu faço Duolingo há mais de 6 anos seguido, e aí o italiano tá lá, beleza, mas eu não tô praticando o italiano. Quando eu tenho que falar italiano, nossa, eu não estou usando, entendeu? Por mais que eu pratique ele 15 minutos por dia, é muito pouco. Por quê? Porque eu preciso praticar mais, eu preciso usar mais, porque senão eu vou perdendo isso. De novo, como eu ainda pratico um pouquinho, vai pegando no tranco. Mas se eu não praticar nada, se eu zerar o italiano na minha vida, vai ficar impossível a falar italiano, porque se eu não usar, meu cérebro vai cortar. Por exemplo, eu atendo em inglês e atendo, né, em espanhol. Eu ouço espanhol muito, eu ouço inglês muito, eu falo uma coisa ou outra, né? Claro, eu falo mais o inglês, né? O espanhol eu não falo tanto, mas isso mantém viva esse lugar no meu cérebro. Então, a minha neuroplasticidade continua ativa e o meu cérebro está sempre utilizando, né? E aí ele está ativando essa memória, o processo de aprendizagem, ele está reforçando todos esses caminhos neuronais. Isso, se você, por exemplo, pratica esporte, se você tem um movimento, vamos lá, eu vou falar do CrossFit, que você aprende vários movimentos. Então imagina assim que tem o Power Clean. Se você fizer Power Clean uma vez, aprendeu e não fizer novamente, você não vai lembrar como é que faz. Por isso precisa praticar e repetir. Eu tô falando do movimento do CrossFit, mas aplica aí no movimento que você quiser dentro do seu esporte, né? E no esporte, gente, repetição. Então, se você não usar essas redes neuronais, você vai perder. Então, use ou perca. Esse é o primeiro princípio e é super importante. O segundo princípio, ele é
seria assim, ele vai na mesma linha, use e melhore. Então se você não usa, você perde, quanto mais você usa, mais você melhora, entendeu? Por quê? Porque quanto mais você reforça esses caminhos neuronais, quanto mais você anda lá no meio do mato, no caminho, mais você vai virar uma terra, não vai nascer mais mato ali, vai ficar um caminho fixo. Então, esse princípio é muito importante. Se você quer aprender algo, você precisa praticar esse algo. Gente, processos de aprendizagem. Cara, essa foi uma crise na minha vida, porque ninguém me ensinou a estudar. Ninguém me ensinou a estudar, cara. Sabe o quanto que fez falta isso na minha formação? Como é que a gente estuda? Bom, primeiro a gente tem acesso à informação, a gente lê a informação, tá? Depois que a gente teve esse primeiro acesso à informação, se a gente nunca mais voltar a essa informação, perdeu. Então, agora, se eu estudar de novo, e aí a gente fala, né? Pô, aprendeu, agora ensina alguém. Agora vai lá depois de um tempo e lê de novo. Cara, isso vai fortalecer esses caminhos e vai melhorar a sua capacidade de retenção. Então, esse é um princípio muito claro da neuroplasticidade. Se você não usa, você perde, mas quanto mais você usa, melhor você fica. Então, volta pro esporte. O jogador de futebol, ele vai lá e treina pênalti e cobra faltas em toda a sessão de jogo. Por exemplo, o Rogério Ceni era um jogador, um goleiro que ele ficou conhecido mundialmente por fazer muitos gols. E aí o que acontece? Todos os atletas que jogavam com ele falavam, cara, o cara treinava pênalti e faltas todos os dias. Então ele não só usava aquela aprendizagem, como ele melhorava ela. Então, se você pratica um esporte e quer melhorar, você precisa praticar muitas vezes. Se você está estudando um assunto, você precisa praticar e melhorar muitas vezes. Você precisa usar, voltar. Por exemplo, esse lance que eu falei de estudar. Foi depois de velho que eu comecei a entender que quanto mais eu voltava ao conteúdo, quanto mais eu lia a respeito, melhor eu ficava. E aí é bem mais do que decorar, é melhorar a capacidade, porque o seu cérebro está sendo exposto àquilo ali. Ouvir de uma maneira diferente. Por exemplo, uma técnica legal, você aprendeu algo, vai lá e escreve aquilo que você aprendeu, né? Como se estivesse ensinando para alguém. E aí você vai e volta e compara. Nossa, eu escrevi isso aqui, mas o certo era isso aqui. E aí você fica ali nesse processo de usar e melhorar. Então, esse princípio, esses dois princípios juntos, eles são cruciais para você melhorar o seu cérebro. Você precisa praticar, eu falo muito disso aqui, das áreas que a gente tem que cuidar para a gente ser saudável. E a saúde mental passa por uma boa saúde cerebral, ela passa por um cérebro que funciona bem. E para funcionar bem, você precisa usar coisas que são boas. E aqui, olha só, se você está fortalecendo caminhos que não são saudáveis, quanto mais você pratica esses caminhos, então, por exemplo, a ruminação, você é a pessoa que fica ruminando, fica reclamando, e teu cérebro fica só ali, ó, reforçando, ele melhora a sua capacidade de ruminação. Ele melhora a sua capacidade de reclamação, então você vai se tornar mais pessimista. Olha só que coisa absurda, né? O cérebro, ele vai se adaptando, é argila. Opa, tá ficando moldado aqui. Então, em coisas que são saudáveis e positivas, quanto mais você usar, melhor você fica. E aqui eu gosto de falar porque eu sou do esporte. Quanto mais eu pratico o meu snatch, nossa, eu vou falar disso aqui, ó. Por exemplo, eu tô focado na técnica do snatch, eu fiquei sem fazer snatch por causa da hérnia na lombar, e aí voltei com peso leve, fiquei praticando, uma técnica, e fiquei prestando atenção, e gravo o vídeo e percebe onde tá certo, e conversa com o coach. E aí hoje eu fui fazer o snatch, falei, caraca, meu, tá ficando bonito, por quê? Porque eu tô fazendo muito e tô melhorando, então eu até ergui mais peso do que o cotidiano, falei, caramba, me senti bem. Então esse princípio é crucial para você melhorar o seu cérebro, para você melhorar naquilo que te faz bem. Então, use e melhore. Esse é o princípio. O terceiro princípio é especificidade. A gente precisa ser específico. Vamos lá. Se eu quero aprender espanhol, eu preciso estudar espanhol, ouvir espanhol, se possível assistir série em espanhol.
estar exposto a um ambiente onde as pessoas falam espanhol específico, porque aí sim eu vou ter toda uma condição de fazer com que esse aprendizado, com que essa sinapse, com que esse caminho, essa comunicação entre esses neurônios, ela se fortaleça de uma maneira absurda. Então imagina o seguinte, é uma imersão. Quanto mais específico você for, melhor. Não tem transferência. As pessoas, por exemplo, eu quero aprender espanhol. Eu não posso estudar inglês para aprender espanhol. Eu quero aprender muito espanhol, mas eu marco a viagem para os Estados Unidos e falo inglês. Eu quero aprender CrossFit, mas eu vou na academia. Eu sei que parece bobo, mas tem muita gente que não entendeu ainda que para ela melhorar em alguma habilidade ou em alguma coisa, ela precisa ser muito específica. Então, vamos lá, uma coisa que eu vou falar aqui que eu percebo. Agora a onda é todo mundo tem TDAH, porque né, as pessoas descobriram TDAH e fica uma explicação muito até fácil, né? Não faz nenhum exame, não conversa com nenhum especialista e eu tenho TDAH. Então, se o seu problema é a falta de atenção, por que você não treina a sua atenção? Porque ela é completamente treinável. Você pode aprender a melhorar a sua atenção. Olha que coisa louca. Isso é o estudo da mindfulness. Quanto mais específico você for para trabalhar a sua atenção, melhor você vai ficar. Então, isso estou falando de algo cognitivo. Eu preciso trabalhar a sua atenção. E, assim, abrindo o coração, se você é meu paciente, você sabe do que a gente conversa. Eu falo isso direto. Tá bom, mas o que você está fazendo para melhorar a sua atenção? Olha, Fábio Polotto, quando eu era criança, eu cresci com a ideia de que eu tinha o TDAH. Minha mãe me falou, fui no psicólogo, o psicólogo falou que eu era hiperativo, que eu tinha dificuldade de atenção. E eu senti muito isso na escola, bagunçava demais. Até aprendi as coisas ali, mas bagunçava e não parava, né? Eu sou esse cara enérgico. E eu sei da minha dificuldade de manter a atenção numa parada. Bom, o que eu fiz? Eu fui cair de cabeça em melhorar minha atenção. E eu fiz horas e horas e horas e horas e horas e horas e horas de prática na atenção. E isso melhorou a minha capacidade de atenção. Hoje eu tenho tranquilidade de te dizer uma coisa. Ainda que eu tenha algum resquício de TDAH, graças a Deus pela minha terapia, eu não uso nenhum remédio, mas se é o seu caso, pelo amor de Deus, preciso usar. A minha capacidade de atenção melhorou demais. Então, assim, eu tô nesse lugar onde eu questiono se aquele diagnóstico infantil foi assertivo para mim. Porque eu sei que eu posso ser atento, eu treinei isso. E aí, de novo, não adianta eu querer melhorar minha atenção fazendo exercício de memória. Entende? Jogando jogo de memória, eu fazendo sudoku, treinando raciocínio matemático para melhorar minha atenção. Não faz sentido. A especificidade importa aqui demais. No movimento, se você quer aprender um certo movimento, você precisa ser específico naquele movimento. O que me leva a fazer esse movimento específico? Eu tenho que treinar mais, então, força para fazer um certo tipo de movimento, tem que ser específico. Por exemplo, as pessoas, ao longo da vida, elas vão perdendo a mobilidade de agachar. Por quê? Porque a gente inventou as cadeiras, né? Diferente dos orientais, né? Os chineses que ficam lá em cócoras a maior parte do tempo, a gente inventou a cadeira, a gente vai perdendo essa capacidade. Aí você, vai perdendo essa especificidade. Então o que tem que fazer? Tem que agachar. Tem que agachar, não tem outro caminho. Eu sinto muito, né? E aí tem uns médicos que falam, você não pode agachar. Você não pode agachar, não pode sentar numa cadeira. Porque sentar numa cadeira precisa agachar. Não é um agachamento completo, mas é um agachamento. Então, precisa ser específico. Quanto mais específico você for, melhor vai ser a sua neuroplasticidade. Bom, quero aprender italiano, eu vou mudar para Itália. Eu vou me expor aí ao italiano, eu vou assistir filme italiano, eu vou ouvir italiano, eu vou falar italiano. Eu vou fazer algo bem específico para que eu melhore naquilo lá. E muito importante aqui, antes que eu me esqueça, o contexto importa demais aqui na especificidade. Então, se você é atleta, por exemplo, e me ouve, você quer competir numa competição que vai exigir muito de você. Não adianta você ficar treinando só no teu box lá, né, no seu lugar, sem se expor a um ambiente de conexão. Olha só como é que funciona qualquer esporte sério, qualquer um. A pessoa treina,
Aí do treino ele joga um amistoso ou vai para um campeonato amador, daí vai para um campeonato de uma divisão mais baixa, para que ele, né, seja exposto àquela condição. O contexto é bem específico isso, hein? Olha o que eu tô falando, se não é especificidade. Para então depois ir para aquele grande campeonato. Então olha a Copa do Mundo que acabou de acontecer, né? Eu tô gravando em 2026 aqui, acabou de ter a final ontem. Os jogadores, eles treinam lá na categoria de base, aí eles crescem, vão jogar num time de menor expressão, às vezes um já tá na categoria de base de um time grande, mas ele começa onde? Jogando jogos menores, e depois ele começa a jogar jogos importantes, aí ele joga a Champions League ou a Libertadores, e aí então ele vai jogar a Copa do Mundo. O contexto vai preparando ele para aquilo que ele quer fazer. É o contexto que vai preparar o seu cérebro para aquilo que você quer fazer. Bom, vamos para o ambiente de trabalho. Você quer apresentar lá no seu trabalho algo revolucionário para o seu chefe. Então, você começa, pelo menos, conversando com seus pares, vai traz uma reunião ali com o seu colega de profissão, apresenta, fala, ouve, debate, chama outra pessoa de um outro lugar para conversar a respeito, ter uma segunda opinião, aí expõe, de repente chega lá e expõe para o seu chefe, ou seja, tem que ser específico. Isso é importante, teu cérebro é literal. Não adianta, você quer aprender sobre podcast, não adianta você ficar estudando a respeito de inteligência artificial. Especificidade conta muito. O quarto princípio, ele vai beber ali da fonte do use e melhore, que na verdade é o princípio, a repetição importa, e importa demais. Quanto mais volume, melhor. Quanto mais você repete, melhor. Por quê? Porque dentro da neuroplasticidade a gente está buscando uma automatização. E aqui o melhor exemplo disparado de todos é dirigir um carro ou uma moto. Você faz tanto isso, mas tanto isso, assim, é tanto que chega um momento na sua vida, na sua jornada, depois você já dirigiu demais, que você simplesmente não pensa mais a respeito do movimento, de mudar a marcha, de acelerar, de pisar na embreagem. Ah, mas o carro é automático, mas você não pensa em dar a seta, em virar, sabe? É tudo automático, porque você faz isso tantas vezes, você repete isso tantas vezes, mas tantas vezes que automatiza isso. E isso melhora o nosso cérebro. Tem um livro incrível que chama-se Rápido e Devagar, do Daniel Kahneman. Ele fala exatamente desse processo, que a gente precisa ter um processo no cérebro mais lento, onde a gente reflete melhor, mas também para economizar energia, a gente tem algumas coisas que a gente tem que ser rápido. Então, você tem casos extremos lá, né? Fugiu o nome do cara que criou a Apple agora. Gente, só vem Bill Gates, mas não é o Bill Gates. Eu odeio. Tá vendo? Tá vendo? Não falo o nome do cara direto, esquece. Mas tudo bem. Steve Jobs. O cara tinha só camiseta preta lá no armário, porque ele gastava 0 segundos para pensar numa roupa que ele ia usar numa apresentação. Calça jeans, camiseta preta, automático, rapidinho. Então, assim, no processo, né, das ruas lá da cidade, que está acontecendo no seu cérebro, a neuroplasticidade é argila. A gente quer que algumas coisas sejam parecidas com o concreto, entende? Por quê? Porque vai economizar energia. Então, a repetição importa demais. Naquilo que você quer ser incrivelmente bom, repetição, milhares de repetições, volume de repetição vai te deixar top. Então, se o teu caso você quer ser o melhor analista de sistema, você tem que analisar muitos sistemas. Se você quer ser o melhor advogado, você tem que fazer inúmeros casos. Se você quer ser o melhor psicólogo, você tem que atender inúmeras horas e horas. Pô, tá aí um exemplo, né, da minha profissão. Quanto mais eu atendo, melhor fica. Por quê? Porque repetição importa. Eu estou repetindo, atenção. Pego a atenção e fico atento ali no que ele está falando. Nossa, olha aí. Nossa, vem aqui. Tudo. Ó, os caminhos neuronais já ficam rapidinho. Por quê? Porque, repetição importa. Eu preciso repetir muito. É o DJ, né, que eu toco. Quanto mais eu toco ali, né, quanto mais eu repito aqueles movimentos, vou transicionar essa música aqui nesse momento.
Nossa, cara, vai ficando assim, ó, automático, vai ficando lindo, né? No esporte, então, nem se fala. Tem coisa que eu sou muito bom, assim, eu sei que eu sou muito bom já no CrossFit, né? Eu não sou excelente em nada, né? E, aliás, o CrossFit, ele tem essa ideia de você ser realmente bom em várias, né, capacidades humanas. E na hora que eu olho lá no mercado, eu falo, Power Clean e Double Under, tá pra mim. Por quê? Porque eu sou muito bom, já repeti tantas vezes esse movimento, porque além de eu gostar, né, eu tenho aptidão para isso, cara, ele vai ficando muito top. Então, é muito importante você levar a sério esse princípio quando você pensar em neuroplasticidade, em melhorar aí toda a sua capacidade cerebral. Repetição importa demais. E o último princípio que eu vou trazer aqui é que a relevância é super importante para o seu processo aí de neuroplasticidade. Veja bem, aquilo que você quer se dedicar e melhorar o seu cérebro, né, e melhorar o seu processo, quanto mais tiver um significado para você, quanto mais relevante ele for, quanto mais tiver um aspecto emocional, eu quero muito isso, associar as emoções ao processo de aprendizagem, melhor vai ficar. Mais você vai ter a capacidade de guardar essa informação, mais rápido vai ser o processo de aprendizagem. Por quê? Porque nosso cérebro, a gente está falando aqui, parece tudo mecânico, né? Mas a gente esquece do nosso campo emocional. E a relevância, ela passa por esse lugar afetivo, te afeta. Veja bem, se você quer aprender alguma coisa, mas você odeia aquilo lá, é muito mais difícil aprender aquilo lá, é muito mais difícil, mas se é algo que você gosta, por exemplo, olha o tanto que eu falo de CrossFit, porque eu gosto, cara, quanto mais eu tenho emoção boa, que eu falo, cara, isso é muito legal, quanto mais eu falo, hoje eu quero ter essa experiência, melhor fica a minha capacidade de aprendizagem. Então a relevância, né? O significado, o sentido aplicado àquilo que você quer se dedicar, ele importa demais nesse processo de melhorar o seu cérebro. E aí, eu expandiria essa conversa aqui para a gente começar a pensar o que a gente está gastando tempo da nossa vida, né? Com o que a gente... No que a gente está investindo nossa energia. Porque se são em coisas que a gente... não gosta, cara, teve até um episódio que eu já falei aqui e volto a falar. Você está num trabalho que você odeia, que te faz mal, você está lá apenas por dinheiro, você não tem mais aprendizagem nenhuma. Sai fora, pede demissão. Cara, de coração, eu sei que o capitalismo, eu não sou alienado, eu sei que o capitalismo nos força a ter dinheiro, mas meu Deus do céu, cara, é insuportável estar diante de uma situação que te faz mal, que você não aprende, que tudo é doloroso, que tudo é penoso. Eu odeio esse processo, eu não quero esse processo. Nossa, eu odeio isso aqui, cara. Piora toda a sua capacidade de neuroplasticidade e vai te deixando mal. Então, é muito importante falar disso, porque a gente precisa se aproximar daquilo que faz realmente bem. Talvez você não odeie seu trabalho ou aquilo que você está, sei lá, buscando aprender. Você talvez só tenha que buscar colorir um pouco mais, sabe? Deixar mais interessante, colocar mais afeto nisso para que você tenha um processo melhor de aprendizagem. É sobre isso que eu estou falando. Bom, então só para a gente fixar aqui nossa aprendizagem, vamos repassar os 5 princípios que são importantes. Use ou perca, use e melhore, especificidade, repetição importa e relevância importa. São 5 princípios muito importantes para você melhorar o seu cérebro e melhorar logo a sua saúde mental. Muito obrigado por me acompanhar. Quanto mais você ouve meu podcast, mais próximo a gente fica, mais você aprende, mais eu aprendo, porque eu tenho a possibilidade de te ensinar. Você não tem ideia o quanto eu uso o podcast para aprender, tá? E é um prazer, um privilégio poder te ajudar. Eu espero te ver aqui no próximo episódio. Você tem aí vários episódios, se você não ouviu ou perdeu algum, para visitar e buscar. Você pode curtir esse episódio, comentar, você pode enviar para algum amigo, avaliar o meu podcast no Spotify com as estrelas, você pode dar um joinha aí no YouTube, caso você esteja no YouTube. E mais uma vez eu agradeço a sua companhia. Eu tenho pensado muito a respeito de como melhorar o podcast, como fazer ele ficar de alguma maneira mais dinâmica. Várias promessas que eu fiz aqui eu sei que eu não cumpri. E eu queria até me explicar. Eu tenho muitos empregos, eu virei o pai do Júlio, agora eu sou
Eu falo aqui que começa falando que eu sou psicólogo clínico, mas eu trabalho como psicólogo clínico, eu dou aula de CrossFit porque eu sou estagiário de CrossFit agora, eu narro os campeonatos, eu trabalho de garçom lá no café com os meus amigos, eu tenho meu podcast, tô esquecendo alguma coisa, sou DJ, então assim, tem muita coisa acontecendo na minha vida e realmente, às vezes, falta tempo. Aliás, deixa eu falar uma coisa interessante. Você que ficou até o final vai ganhar de bônus aí uma coisa importante da neurociência. E é o princípio da interferência. Veja bem, e aqui é até meio contraintuitivo, mas só para você entender. Se você quer aprender uma coisa e você tem duas maneiras diferentes de aprender e você na mesma sessão de aprendizagem você acaba tendo uma interferência, pode ser que isso atrapalhe seu processo de aprendizagem. Porque você está concorrendo, você está criando dois caminhos ao mesmo tempo. E eu estou falando isso porque eu falei das várias coisas que eu faço e as pessoas perguntam, você não fica maluco? E eu não fico maluco, cara. Porque veja bem, eu divido muito bem os blocos do meu dia para fazer com que eu tenha uma aprendizagem eficaz. Então, se às 6 da manhã, todos os dias eu estou no CrossFit, das 6 às 9 da manhã, nada mais importa. É CrossFit. Nada mais importa, é CrossFit. Pum. Daí eu venho para casa. E nesse bloco da manhã ainda, eu tenho tempo para estudar a faculdade de Educação Física, rever algumas coisas aí, os videozinhos que às vezes eu gravo. A minha manhã ela é muito específica para o CrossFit. Eu geralmente não marco atendimentos de manhã. Às vezes eu marco e tá tudo bem. Por quê? Porque aí eu encerro esse momento e abro uma nova janela, que é o quê? Que é a psicologia, e aí eu vou atender, aí eu vou dedicar meu dia inteiro, né? O meu podcast eu gravo às vezes no intervalo de uma sessão e outra, quando tenho, por exemplo, marquei um paciente às 3 e um às 5, tenho aqui a janela das 4, eu vou e gravo meu podcast, então eu vou, beleza. Quando eu vou narrar um campeonato, ele acontece no final de semana. Eu fecho as janelas todas, tudo, campeonato. Eu vou tocar na festa, eu vou lá, vou tocar. E aí, durante a minha semana, eu organizo um tempinho ali para me dedicar. Eu fecho todas as abas e abro só a aba do DJ. O café de domingo e feriado. Então, o que é interessante, né? Por que eu tô falando? A interferência é se eu tentasse fazer tudo ao mesmo tempo. Tô aqui, eu tô atendendo alguém e tô tentando estudar CrossFit. Aí vai ficar complicado. Entende? Então, a interferência, ela afeta demais a capacidade de aprendizagem. Então, eu falei de vários princípios, inclusive esse aqui é um sexto princípio. Busque não ter interferência. Quando você se dedicar a alguma coisa, né, tenta montar uma maneira que você fique naquilo sem ter interferências. E até no CrossFit, isso é importante. Uma coisa que eu tenho aprendido como treinador no CrossFit a pessoa chega lá e ela quer aprender o Power Snatch. Eu percebi que ela tem vários problemas. Ela está começando. Eu falo, você vai focar nisso aqui agora. Hoje você vai pensar só nisso. A manter a barra perto do corpo. 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 Bum, é disco furado. Porque se eu ficar, não, agora faz isso, não, agora faz aquilo, eu já tentei fazer isso, não dá certo. É manter um aprendizado só. E até mesmo nas sessões de terapia. Às vezes a pessoa chega com uma demanda, não adianta eu ficar falando um monte de coisa, vamos focar nisso aqui, sem interferência. Vamos focar só nisso aqui. Acontece. Então fica aí de bônus aí, no apagar das luzes, mais um princípio. E eu espero que você tenha gostado. Tamo junto, um forte abraço, até a próxima.